Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1. Para quem é mais atento, fala assim: mas pastor, você pregou Êxodo 1 na última vez que o senhor pregou. Foi. E eu vou continuar exatamente de onde eu parei. Então, se você não... eu trouxe duas palavras que são conectadas. Semana passada foi o Tom que estava aqui, mas 2 domingos atrás eu falei sobre a paternidade de Deus. No domingo seguinte eu falei sobre os herdeiros que vão deixando a sua herança ser roubada. Quem estava aqui acompanhou a palavra herdeiro sem herança. Então, se você não ouviu essa mensagem, você pode ir lá para o YouTube, no canal da igreja, e procurar herdeiros sem herança e assistir essa mensagem. Fique tranquilo que o que eu vou pregar hoje você vai entender perfeitamente, independente de você ter ouvido a outra ou não. Mas, dando uma pequena introdução na palavra de hoje, dentro da história do povo de Israel, eles foram convidados a ir para o Egito, pelo faraó. E eles foram convidados a receber a melhor terra, eles eram funcionários do palácio, eles tinham uma série de privilégios. Só que passado as gerações, subiu no trono do rei do Egito um rei muito, muito maligno. E ele chamou a sua corte e disse: olha, nós vamos ter que agir de maneira astuta com os egípcios, com os israelitas, porque eles são mais fortes e mais poderosos do que a gente. Então nós vamos começar a migrá-los, nós vamos começar a tirar deles os privilégios gradativamente para que eles percam tudo que têm, para que nós arranquemos deles todos os privilégios que eles têm. Então eu fiz um paralelo disso nessa outra mensagem, sobre quanto o inimigo vai roubando a gente gradativamente e às vezes a gente não percebe, porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros das suas promessas. Nós temos como filhos de Deus direitos no reino do Espírito, a autoridade que foi dada por Deus, mas o inimigo às vezes vem minando a gente, roubando, arrancando o nosso relacionamento com Deus, deixando a gente distante, esfriando a nossa fé, fazendo com que a gente fique um cristão frequentador de igreja que, como se diz, já é sem sal, sem sabor, sem nada, e já não é mais luz do mundo porque não brilha para ninguém, já não é mais sal da terra porque já não tempera ninguém mais, já não dá sabor em lugar nenhum. Passa a ser aquele crente xoxo, né? Quem já comeu chuchu? Não tem gosto de nada, o negócio que você põe na boca só faz nheque-nheque, não é? Então, esse é o crente chuchu, não estou falando sem tempero, né? Você pôr o tempero, vai ter o sabor do tempero, né? Então é o crente chuchu, meio aguado, meio sem graça, né? Então tem vários assim. Só que Deus te quer um crente pimentão, sabe? Você não precisa nem pôr, você passa perto e já dá o sabor, não é assim ou não? Então, é só uma brincadeira, mas o Senhor quer muito que você seja um cristão legítimo, um filho herdeiro, que sabe o que o pai tem e sabe o direito que você tem na herança que Deus te deu. E aí, quando esse rei fez um monte de coisa a ponto de levar aquele povo a ter uma vida oprimida, escravizada, depois de ter arrancado tudo que eles tinham, você pode pensar assim: ele parou por ali. Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Satanás não vai conseguir isso não, porque hoje você vai sair daqui bombado espiritualmente, quem crê? Hoje você vai tomar uns anabolizantes daqueles bem rápido no espírito, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Se Satanás consegue jogar o cara na lona, não pense que ele fica contente não, querido. Porque sabendo que você aceitou o sacrifício da cruz e que você tem Cristo como teu Senhor e Salvador, ele sabe que na eternidade você não vai poder passar com ele. Ele vai para o lago de fogo e enxofre e você vai morar na eternidade com Jesus, mesmo sendo um crente capenga. Por quê? Porque o que salva não é as suas obras, é a graça. É pela graça que a gente é salvo, não é por merecimento nenhum, não é por nada que a gente faça. Foi pelo que Jesus fez. E se você confessa e crê no sacrifício de Jesus, pode ser que você esteja garantido de ir para o céu, mas deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você estar garantido de ir para o céu e viver uma vida capenga aqui, gente. Jesus não tem isso para você não, tá? Chacoalha a pessoa que está do teu lado e fala para ela: Jesus não te quer com uma vida medíocre aqui.
Não quer. Jesus não quer que você viva uma vida meia boca, sabe aquela vidinha, vou vivendo e vou envelhecendo, adoecendo, morre. Entende? Acabou. O que deixou? Não deixou nada, não deixou história, não deixou legado, não deixou nenhuma marca na vida de ninguém, não deixou uma bênção na vida de ninguém, não deixou nada. Jesus não quer que você viva assim. E aí aquele povo já tinha perdido tudo. E eles já tinham perdido direitos, eles eram escravos. Resumindo, eram mais fortes, mais poderosos. Os egípcios tinham medo deles, mas eles eram os escravos. Quem entende o que eu estou falando? Assim é o inimigo. Você é mais forte que ele, não porque você tem força em você, mas porque você tem um pai grandão. Entendeu? Bem fortão. Você é mais poderoso que ele. Você tem garantia de ir para um lugar na eternidade que é muito, 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 muito melhor do que o que ele vai. Porque o dele já está selado e garantido. Ele não tem chance de arrependimento. Você tem. Então ele tem ciúme e inveja de você. E porque você escolheu Jesus, automaticamente você se constitui inimigo dele. É simples assim. Você escolheu um lado, o outro te odeia. É assim que acontece no reino espiritual. Só que você está do lado vencedor, mais forte e que está garantida a vitória. Então é simples assim. Porque teu pai é muito poderoso. E aí o que acontece? Quando aquele rei arrancou tudo, aconteceu o que a gente vai ler aqui agora. Porque ele não desistiu de arrancar, de continuar arrancando. Êxodo capítulo 1, versículo 15, vamos ler? Pode projetar para mim, por favor. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz antes mesmo de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu que elas tivessem suas próprias famílias. Por isso, Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Segura que a gente vai continuar lendo o texto daqui a pouco, mas eu quero que você preste atenção. Qual foi a próxima ordem maligna desse rei do Egito? Foi: eu já arranquei tudo deles, mas agora eu quero matar a descendência deles. Por isso o nome da mensagem de hoje é... Tirou. Pode voltar o nome da mensagem para mim. Gerando libertadores. O que aquele rei temia? Que aquele povo continuasse crescendo e se tornando cada vez mais forte. Que aquele povo continuasse gerando guerreiros, homens fortes, homens que uma hora iriam perceber que eles eram maiores, que eles eram mais numerosos, que eles eram mais fortes e que eles iam se rebelar contra ele. Querido, assim é a estratégia do inimigo para a raça humana. Do mesmo jeito, até porque quem inspirou esse rei aí, eu não tenho dúvida que foi Satanás. Você tem dúvida? Jogar bebezinho para ser comido por crocodilo? Quem que inspirou um cara desse? Satanás. Então a inspiração vem de Satanás desde sempre desse tipo de coisa. E qual foi a inspiração que Satanás deu para esse rei? Mate os meninos. Porque se os meninos forem mortos, eles não se tornam fortes. E aí não é diferente com o que está acontecendo nos nossos dias. A cultura progressista e feminista dos nossos dias tem de todas as formas lutado para acabar com os meninos dos nossos dias. O que Satanás quer é emascular a masculinidade do homem e deixar os homens fragilizados, emocionados, mimados,
e efeminados. Para quê? Para que os homens não tomem o papel de ser a representação de Deus, que eu preguei isso quando eu falei sobre a paternidade de Deus, que o homem é a figura que representa Deus na sociedade, deveria ser. Só que se Satanás investe em matar a figura masculina, ele está investindo em destruir a próxima geração. Querido, isso é tão sério e está sendo construído há tanto tempo. E eu queria que você entendesse algo. Isso é o plano dos últimos dias de Satanás. Porque foi o plano dos últimos dias do rei do Egito. Porque ele percebia de alguma forma que estava prestes aquele povo sair de lá. E estava mesmo. E eu vou te falar uma coisa, Satanás sabe pelas profecias, porque ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós, que está prestes o fim dele. Que em breve o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá nas nuvens com poder e grande glória, com milhares de seus santos e seus anjos para governar toda a terra, e aí acabou o governo dele. Então com isso ele vem investindo fortemente nos últimos 200 anos, em desconstruir a figura do homem, em fazer do homem, fazer na cabeça de todo o resto, que o homem é o agente de todo mal, que o homem é o problema da terra, que tudo isso está errado. Por quê? Porque assim Satanás consegue matar aquilo que Deus quer construir sobre a terra. Consegue matar a próxima geração, consegue matar os guerreiros que vão se posicionar para vencer aquilo que o inimigo quer colocar sobre a terra. Querido, e principalmente falo agora com as mulheres. Se eu distribuísse um questionário aqui para avaliar se a sua ótica é feminista, e mesmo que você não goste do feminismo, e você preencher esse questionário, eu te garanto que mais de 90% das mulheres aqui iam dar um perfil feminista. Sabe por quê? Porque, menina, você, mulher, você já foi educada dentro de uma cultura feminista. E deixa eu te contar e te esclarecer uma coisa: o feminismo não tem nada a ver com defender direito de mulher. Não tem nada a ver com a feminilidade, o feminismo. Você precisa ser feminina e ter feminilidade, você não tem que ser feminista. Porque o feminismo, o papel dele não é defender a mulher, é emascular o homem. Até porque se é uma mulher que está precisando ser protegida e ela é de direita, o feminismo não vai defendê-la, vai ajudar a matá-la. Então o papel do feminismo não é proteger mulheres ou dar direito para mulheres. Pelo contrário, é minar e matar a masculinidade do homem. E eu não estou falando para os homens masculinidade no sentido de virilidade. Não tem nada a ver com sexo isso. Pelo contrário, tem a ver com homens posicionados que sabem se conter nesse aspecto sexual, que são representação de Deus dentro de suas casas, que são homens que são figura do que é ser um homem íntegro, andar em integridade, segundo os princípios de Deus, que não tem uma boca suja, que dá exemplo para sua família, que paga suas contas em dia, que anda em fidelidade para com a sua esposa e para com os seus filhos, homens que representam aquilo que Deus é, e é esses homens que Deus está procurando, e é esses homens que o Satanás está tentando jogar no Nilo. Por quê? Porque se matar os meninos agora, eles não serão homens no futuro. Então, pai, mãe, deixa eu te contar uma coisa. Você cuida do seu bebezinho assim, bem cuidadinho, não cuida? Só que com 1 ano e meio você dá para ele um aparelho de telefone, do qual você está jogando ele no Nilo para os crocodilos desse século comerem o cérebro dele. Hoje o Nilo não é o rio, hoje o Nilo está na palma da sua mão. E dentro disso aí está todos os demônios que vão acabar com a cultura e com a mente do seu filho. Estatística, e hoje a Samara me atualizou, porque eu falei um número de manhã, ela me atualizou. Estatística, dado: as crianças têm acesso à pornografia a partir dos 5 anos de idade, no teu aparelho celular, que você dá. Aí você enche os meninos de uma sexualidade aflorada, fora do tempo, que vai gerar uma vida adulta distorcida,
viciado em pornografia, em todo tipo de promiscuidade, e vai emascular, porque a pornografia mata a masculinidade do homem. Enche ele de virilidade sexual, mas mata a masculinidade no sentido de hombridade. Então tem gente nadando com os crocodilos e achando que está tudo bem. Quando você pensa num bebê sendo jogado lá no Nilo, tua cabeça buga ou não buga? Você fala, meu Deus, isso é insano. Só que nós estamos cometendo a mesma insanidade, porque os demônios que instigaram o rei do Egito são os mesmos que instigam a morte desta geração. Aí, entenda uma coisa. Quando o rei desse século, o príncipe deste mundo, Satanás, ataca seu casamento, querido, o alvo não é você. O alvo não é você e seu marido. O alvo é aquilo que vai ser atacado realmente, que são seus filhos, que deveriam estar por trás da proteção que você gera. Por quê? Porque uma mãe sozinha, e não se ofenda comigo, mãe que criou filho sozinho, uma mãe sozinha nunca vai conseguir, por mais que ela se esforce, fazer o papel de um pai na vida de um menino. Nunca. Por mais que ela tente. Por mais que ela seja de Deus, ela não vai conseguir. Porque quem tem a responsabilidade de gerar hombridade na figura de um menino é o pai. Na vida de um menino é o pai. Forjar um homem é papel do pai. E aí a gente tem os meninos mimados de 25 anos, os garotos do PlayStation, que não viraram homens, que não assumem as suas responsabilidades, que não encaram a vida de frente. Foram os meninos que foram jogados para o Nilo lá atrás. Os crocodilos desse século foram comendo as mentes deles. Sabe, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes o teu filho está ali na adolescência, no começo da juventude, e ele começa a andar em desacordo com os princípios que você acredita, desacordo com aquilo que você ouviu a vida toda na igreja. Aí você fala assim, eu não sei o que acontece. Eu criei esse menino na igreja. Esse foi o problema. Filho não é para ser criado na igreja, filho é para ser criado em casa. Na igreja ele vem cultuar. Então você cria filho em casa. É em casa que tem que ter palavra de Deus, é em casa que tem que ter demonstração de Deus, é em casa que tem que ter Bíblia, é em casa que tem que ter oração, é em casa que tem que ter um ambiente de proteção, amor, cuidado, zelo, e ao mesmo tempo de ensino, de correção e de moderação. Filho se cria em casa. Então essa história, criei o filho na igreja. Nós ficamos 2 horas com a sua criança por semana. Você fica todas as outras horas. Só que às vezes você terceiriza para a tela do celular. Por quê? Porque você não tem paciência para lidar. Você terceiriza para a escola, você terceiriza para tudo que precisa. Afinal, a tua carreira vale mais do que a vida do teu filho. E é tudo assim. E nós estamos dando os nossos filhos para o Deus desse século. Estamos entregando para o Nilo, joga para os crocodilos. Não tem problema. Aí os pais que são crentes falam, aí o menino vai para a faculdade, meu Deus, e se ele desviar na faculdade? Ele já era desviado. A faculdade só revelou quem ele é. Porque se ele fosse de Cristo, quando ele chegasse na faculdade, ele não ia desviar, ele ia converter a faculdade. Ele ia fazer uma bagunça lá dentro. Ele ia fazer célula na hora do intervalo para ganhar as pessoas para Jesus. Essa é a diferença. Então o problema é que a gente não treina os nossos filhos e querem que eles não se desviem na faculdade. Não, queridão. Treina o teu filho para quando ele chegar na faculdade, você vai olhar bem no rosto dele e falar assim, ó, não estou te mandando para faculdade, eu estou te mandando para o campo missionário. Estou pagando para tu ir para o campo missionário. E você vai sair de lambuja de lá com diploma. Lá está todo mundo que precisa do que você carrega. Lá está todo mundo que precisa daquilo que está dentro de você.
Só que a gente não sabe nem dar responsabilidade para os meninos de hoje em dia, 18 anos. Ai, tadinho. O pai vai tentar dar alguma imposição de alguma coisa amanhã. Ai, coitadinho do menino. Meu bebê. Não forja, não forma. Aí o crocodilo está comendo, querido. E o rei do Egito está aplaudindo. As parteiras não matam porque elas são de Deus. Consegue entender? Mas o rei do Egito continua aplaudindo. Então está na hora da gente despertar para a realidade do que está acontecendo. Você é um cristão e está na hora de você começar a dar sabor. Você precisa ser um contra-cultura para conseguir viver nesse século, sem se contaminar com ele. Porque quando eu olho para as escrituras sagradas, todos os homens que fizeram diferença, eles foram contra-cultura. Jesus Cristo foi um contra-cultura. Jesus Cristo era completamente avesso à cultura daquele tempo. Ele falava assim, vocês dizem, né? Então eu digo. Vocês dizem, né? Então, eu, porém, vos digo. Então, está escrito, né? Então, porém, eu digo. Jesus veio mudando todos os conceitos culturais que eles tinham. Por isso ele foi pendurado na cruz. Se ele fosse um cara legal, ninguém tinha matado ele. Se ele fosse um cara que apoiava tudo que estava acontecendo dentro da geração dele, ninguém tinha ficado embirrado com ele e colocado ele na cruz. Entende? Ele era um contra-cultura. Então eu mostrei para você agora a doença, mas fique tranquilo, vamos ler a cura. Continuando o texto, Êxodo capítulo 2 agora, a gente terminou de ler Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1, é a continuação do texto. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Pausa, nós vamos continuar lendo, não tira do telão não que a gente vai continuar lendo. Por que a Bíblia fez questão de enfatizar que um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi? Porque isso era contra a cultura. Como eles vieram de um mesmo pai, que era Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e a gente está falando agora de 400 anos mais tarde, 380 anos depois, então todos vieram do mesmo patriarca. Então eram 12 irmãos, esses irmãos pegaram mulheres fora da família, claro. Depois, a partir daí, eles começaram a buscar dentro da própria família. Só que era cultural para aquele povo naquele tempo não se casar com uma mulher do mesmo clã, da mesma linha de parentesco. Então, se a pessoa era da tribo de Levi, por exemplo, ela ia buscar uma esposa em outra tribo. Entende? Em outro clã, em outra linha familiar. Mas esses dois aí, eles não eram muito certos. Eles eram contra a cultura, eles faziam diferente. Por quê? Porque Deus estava levantando eles para gerar libertadores. Então, se você quer gerar libertadores, querido, você não pode fazer igual todo mundo. Se você quer gerar libertadores, você não pode fazer do mesmo jeito que todo mundo está fazendo. Afinal, tua mãe já ministrava você lá quando você era criança. Tu não é todo mundo. Falava ou não falava? Mãe, mas todo mundo vai. O que ela respondia? Você não é todo mundo. Isso não é bíblico, mas é de Deus. Você não é todo mundo. Por quê? Porque Deus te escolheu para ser único. Deus te fez para ser um gerador de libertação. Só que para isso você tem que ter um posicionamento. Porque se você flui no mesmo rio que todo mundo flui, cara, você não está fazendo nada diferente do que os outros estão fazendo. Então você não é luz, você não é sal, você não tempera, você não brilha, você não dá sabor. Entende? Então, eu creio que a Bíblia faz questão de mostrar que eles eram da mesma tribo só para falar assim, tá vendo? Eles não faziam igual. Então, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da tribo de Levi. Lá em Êxodo capítulo 6 vai dizer que essa mulher era a tia dele. Na linhagem familiar ela era tia dele. Eu vou falar o nome para você porque você não sabe o nome, mas ela você sabe. O nome dele era Amrão. E o dela? Joquebede.
Ela ficou famosa esses dias atrás numa música aí que estourou, né? Então, era Joquebede, Arão e Joquebede. E eles se casaram. Agora vamos lá. Seja muito sincero, pensa aqui comigo. Tem um decreto do rei, correto? Você é escravo, subjulgado, tem um decreto do rei. Se tiver filho, nascer menino, vai ser jogado no Nilo. Não era esse o decreto? De verdade, eu ia dar uma segurada até para casar. Porque, lembrando você, não tinha métodos contraceptivos naquele momento. Certo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então eles se casam. Eles se casam e não deixam de celebrar o casamento. E aí, eles engravidam. E quando eles engravidam, eles têm um bebê. Mas vamos ler sobre o bebê. Versículo 2. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Pausa. Eu queria saber qual mãe acha o filho feio. Pegou o neném no colo. Ai, que lindo. Você não vai para os crocodilos, não. Neném tem carinha de joelho, mas para a mãe já é lindo, não é? Já, para a mãe já é maravilhoso. Tá tudo inchado, acabou de sair da água, tá tudo estufadinho, vai desinchar nos próximos dias. A mãe fala assim, é a cara do pai. Não parece nada. Você olha e fala assim, verdade. Porque não tem filho feio para a mãe, tem? Existe alguma mãe que acha o filho feio? Se tem, eu oro por você. Você tem um coração melhor aí. O que eu estou querendo dizer com isso? O motivo dela não jogar no Nilo não tem a ver com o menino ser bonito, não. Porque toda mãe acha o filho bonito. Sabe por quê, querido? Porque Satanás está querendo que você jogue a sua promessa, a palavra que você carrega, a unção que você tem. Ele está querendo que você jogue tudo no Nilo. Agora deixa eu te falar, o que Deus tem para a tua vida é bonito, cara. É lindo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família e para a tua descendência. Então eles não estão em negociação para ser jogado no Nilo. Entendeu? Isso não entra em nenhuma possibilidade para a tua vida. Não a partir de hoje. Entendeu? Por quê? Porque é lindo o que Deus vai fazer. Porque é maravilhoso o que Deus tem para fazer. Você entendeu? Então você vai pegar essa promessa no colo. Você vai pegar os seus filhos como herança que o Senhor te deu. E você vai consagrar ao Senhor e vai dizer, Deus, eu não vou entregar para o Nilo aquilo que o Senhor me deu e o Senhor gerou em mim. Porque você foi chamado por Deus para gerar algo poderoso nele, incrível, maravilhoso e lindo. Joquebede pega aquela promessa na mão e fala, não, eu não jogo no Nilo. Ah, mas o Zé teve filho e jogou, a Maria teve e jogou, a dona Claudete teve e jogou, né? Então, mas o que Deus gerou em mim não vai para o Nilo. Se todo mundo está dando, eu não dou. Por quê? Porque Deus estava levantando um casal que geraria libertação para aquele povo. Então Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a serem os libertadores desse tempo, a serem os contra a cultura desse tempo, aqueles que fazem tudo diferente, aqueles que vão fazer, não é o que todo mundo está fazendo, mas não tem mais. Todo mundo entra nos esquemas, você não entra. Entendeu? Todo mundo só nega, você não. Todo mundo emite nota fria, você não. Todo mundo rouba, você não. Todo mundo briga no trânsito, você não. Porque você é filho do Todo-Poderoso e você carrega uma promessa que está sendo gerada dentro de você para fazer a diferença na vida de muitas pessoas.
Você é o Arão é a Joquebede desse tempo. Olha para um homem que está perto de você e fala assim: você é o Arão, tá? Você é um Arão dessa época, fala para ele. Olha para a mulher agora e fala assim: ô Joquebede, teu Moisés não vai morrer não. Mas Deus quer levantar libertadores que são contra todas as ordens do rei do Egito, dos demônios e do que Satanás está querendo fazer. O problema é você estar andando enganado e achando que isso não é de demônio. Ai, pastor, é que isso é o novo normal. As coisas são assim agora. Cara, deixa eu te falar, Deus não mudou não. As escrituras não mudaram, os princípios de Deus não mudaram, Deus não volta atrás no que disse, Deus não muda os seus princípios por causa do ser humano. Deus não está em negociação com valores. Então aquilo que os homens hoje consideram comum, nós não podemos normatizar. Entendeu? Ser comum é uma coisa, beleza, para o mundo é comum, eu não normatizo. Na minha casa e na minha família não vai ser normal isso. E pronto, acabou. Você vai ser chamado de quadrado, de ignorante, de intolerante. E o bebê está no meu colo, querido. Eu estou gerando. O teu você já jogou no Nilo, o problema é seu. O meu está guardado. Você entendeu? Ou nós nos posicionamos, querido, ou nós vamos ser roubados, não só nós, mas agora as próximas gerações. Vamos continuar o texto. Escondeu o menino por 3 meses. Quando ela já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Queridão, preste atenção. 3 meses ela deu conta. Agora deixa eu te perguntar, qual que é a linguagem de um bebê de 0 a 3 meses de idade? Eu fico imaginando o tanto de choro que não teve naquela casa. Só que Arão e Joquebede não desistiu daquela criança. E aí ficou impossível de escondê-lo. E eu não acredito que ficou impossível por causa dos guardas do Egito. Eu acredito que foi impossível por causa dos vizinhos hebreus. Eu vou te denunciar, porque isso vai dar problema pra gente. Porque eu joguei meu filho, agora você não quer jogar o seu? Eu não tenho dúvida que foram os próprios vizinhos hebreus que começaram a pressionar Arão e Joquebede a jogar Moisés no Nilo. Falando que ia denunciar eles, que ia ficar pior, que aí quem ia sofrer era eles, que ia aumentar a carga de trabalho, que ia ficar mais pesado, que ia ser muito... Eu não tenho dúvida que a pressão veio dos próprios hebreus que deviam estar pensando como Arão e Joquebede estavam pensando, mas não estavam. É o que acontece em algumas igrejas, não aqui no Brasil, lá para o lado da Mongólia só deve acontecer esse tipo de coisa. Tipo, ao invés de atirar no inimigo, a gente começa a atirar no nosso aliado. Ao invés da gente se posicionar contra o Satanás e todas as suas obras, a gente fica com birra do irmão. Fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal da igreja, critica a igreja do outro. Aí a gente troca o lugar da onde a gente deveria estar atirando e fica atirando nos nossos aliados. Qualquer coincidência bíblica com a realidade é mera Bíblia sendo aplicada na vida real das pessoas. Então, querido, deixa eu te explicar uma coisa. O teu inimigo não são as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e todas as obras espirituais da maldade. Então a luta de Arão e Joquebede não era contra os vizinhos hebreus deles, era contra o rei do Egito que estava tentando matar o filho deles, você está entendendo? Então a tua luta é contra o inimigo, então vença com o joelho no chão, não com língua solta.
Vença com clamor, com jejum e oração, e não com crítica e maledicência. Porque a tua luta não é contra as pessoas. Tua luta não é contra o patrão que está pagando teu salário, é contra o demônio que usa ele. Então guerreia contra o demônio que está usando ele. Mas mantenha o seu lugar de luz, mantenha o seu lugar de sal, mantenha o seu lugar de transformação. Proteja o seu bebê. Deus está gerando algo lindo aí, e você pode estar jogando no lixo, você pode estar jogando aos crocodilos, porque você não protege. Aí ela fala assim, tudo bem, eu vou pôr no Nilo. Presta atenção aqui. Aqueles dois conversam, nós vamos pôr no Nilo? Vamos, mas não é igual todo mundo. Todo mundo vai lá e joga, o meu não vai assim. O meu não. O meu vai ser num cestinho, e vai ser um cestinho impermeável, e eu não vou colocar na onde os crocodilos estão, eu vou colocar na onde a realeza do Egito toma banho. Porque lá não tem crocodilo. Com certeza onde a realeza do Egito entrava, tinha um cercado para os crocodilos não virem. Vocês estão comigo ou não? É óbvio. Aí vai lá o Arão e a Joquebede, coloca pertinho da onde a princesa tomava banho. Ia se banhar no Nilo. Aí Miriam ficou olhando de longe. Vamos ler para ver o que acontece? Versículo 5. A filha do faraó desceu para o Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou uma criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. É lógico, ela sabia o que estava acontecendo. Mas aquele menino não era igual dos outros hebreus, porque os outros todos tinham sido jogados no Nilo. Esse não. Esse era de Arão e Joquebede. Esse era dos que estavam gerando libertadores. Esse é daqueles que se posicionavam para não fazer igual. Entende? Mesmo aquilo que se tornou impossível, ela não fez igual. Deixou Miriam lá na beira do Nilo, cuidando da criança, olhando o cestinho de longe. O que ela foi fazer junto com o marido? Foi para casa orar, cara. Eu não tenho dúvida, se você colocasse teu filho na beira de um rio, dentro de um cesto, sabendo que poderia acontecer qualquer coisa com ele, o que você ia fazer? Voltar para casa, pôr o joelho no chão, meu amigo, e clamar como você nunca clamou. Mas vamos continuar. Ela viu que o menino era dos hebreus, versículo 7. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à filha de Faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Em outras traduções vai estar assim, para ela ser ama de leite do menino? Quero, respondeu a princesa. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino, amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou, e tendo crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, porque das águas foi tomado. Esse é o significado do nome Moisés. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Vem comigo. Miriam ficou olhando o cestinho, de repente a filha do faraó chega. Vamos falar se aquela Miriam não era muito bem educada e orientada pelos pais. Se eles não tinham pais de verdade dentro de casa. A hora que a filha do faraó pega, mano, Miriam já chega assim, chegando. Tem 3 meses o bebê, vai precisar de leite. Naquele tempo não tinha nã. Quer que eu ajeite uma mulher para a senhora, amamentar para a senhora, cuidar? A filha do faraó falou, quero. Miriam correu lá em casa, bateu na porta de casa. Mãe, pai, deu certo. Ó a Miriam levantando do chão, ó a Joquebede levantando do chão, ó. Vamos lá então resolver isso. De repente Joquebede volta para casa com a promessa no colo. E com dinheiro no bolso. Porque agora ela era protegida e paga pela corte do Egito para criar a promessa dela. Você consegue entender o que Deus pode fazer na sua vida, só que não é sem prova, querido. Não é sem ter que esconder o choro de vez em quando. Não é sem ter que pôr o joelho no chão. Não é sem ter posicionamento. Não é de qualquer jeito. Eu fico imaginando as vizinhas invejosas.
que perderam os filhos para o crocodilo desse século, para o Leviatã maligno, olhando para ela e falando assim: ai, eu vou chamar o guarda. Ela fala: pode chamar, eu tenho autorização e estou sendo paga. Você é escrava, agora eu voltei a ser funcionária. Você lembra o que eles tinham perdido lá na outra pregação? Agora Joquebede volta a ser funcionária do palácio, está ganhando. Sabe o que é isso, querido? Posicionamento diante de um rei corrupto. E o rei desse século é Satanás. E ele vai tentar matar a sua vida, a tua descendência, suas promessas, tudo aquilo que Deus te deu. Ele vai tentar corromper tudo. E você, a partir de hoje, não vai deixar. Aí o que acontece? Acontece que o menino cresceu, foi desmamado. Eu imagino que Joquebede deu teta para aquele menino. O menino estava correndo pela casa, estava mamando na Joquebede ainda. E ele foi para o palácio. Vamos lá. Você tem medo de mandar teu filho para a faculdade? Joquebede mandou o filho para dentro do palácio do faraó, querido. Não foi para uma faculdade de 4 anos, não. Foi para um projeto de mais de 35 anos. Moisés saiu daquele palácio com 40 anos de idade. Moisés tinha tudo para se corromper, para adotar a cultura do Egito como sua cultura, para passar para o lado deles. Por quê? Porque ele tinha luxo, ele tinha dinheiro, ele tinha boa comida, ele tinha tudo o que um príncipe do Egito tinha. Porque ele era um. Sabe o cara que sentou no trono? Você já parou para pensar que quando Moisés chegou lá de volta para libertar o povo, ele não pede licença para os guardas para entrar? Você já reparou isso? Quem chega na presença de um rei sem pedir licença, gente, sem pedir uma audiência? Moisés chegava e entrava. Por que ele chegava e entrava? Porque ele era príncipe do Egito. O cara que estava no trono era tio dele, né? Fazendo a conta? É tio dele, era o irmão, era o filho do faraó. Ele era filho da filha, era tio dele. Era tio dele. Cresceu junto. Entende o que eu estou falando? Eles foram criados na mesma corte. Não era um estranho para ele. Quando ele chega na porta, ele não pede nem licença para os guardas. Por quê? Porque a mãe dele de criação está lá dentro. Ele entra. E ele já entra metendo o dedo no nariz daquele rei corrupto e falando: deixa o povo ir. Agora só, nós só vamos gerar pessoas que vão saber se posicionar. E nós vamos ser essas pessoas se nós nos posicionarmos como Arão e Joquebede se posicionaram. Do contrário, a gente vai continuar com as negociatas dessa terra. Ai, tem que jogar? Então joga. Ai, tem que dar? Então dá. Ai, tem que fazer assim. Ah, todo mundo faz. Ah, mas isso é assim, é comum. Não, no Brasil é desse jeito. Você quer uma frase legal no meio de empresário? No Brasil as empresas, para dar certo, tem que ajeitar um jeitinho para sonegar. Quem já ouviu isso? O contador te fala na hora que você vai abrir tua empresa. Não a minha. Não a sua. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não a nossa, porque a gente anda diferente. E Deus vai nos dar a prosperidade que ninguém mais em volta tem. Vão ficar de bico, vão achar estranho, mas você está com a tua promessa no colo. A promessa de quem anda posicionado, de quem anda certo, de quem é íntegro, de quem não está em negociação com esse mundo, de quem não está disponível para entregar nada que é seu nas mãos do faraó desse século. Agora, querido, é necessário você ter um posicionamento. Por quê? Porque assim, às vezes você está nessa condição que eu vou falar hoje, mas eu sei que a maioria aqui não está. Quando nós estamos presos no pecado e não conhecemos a Cristo, o Senhor vem ao nosso encontro. Jesus vem e começa a mexer com o nosso interior e nos atrai para Ele. Quem já foi atraído por Jesus assim, e quando você viu já não dava mais porque Ele já tinha pego o seu coração? Não é assim que Ele faz? Então tá, a partir do momento que Ele faz isso por nós e que Ele nos faz conhecer a graça, a salvação, a redenção, o perdão dos pecados e tudo mais, deixa eu te falar uma coisa. A partir daí,
ou eu me posiciono como Arão e Joquebede se posicionou, ou eu vou voltar a ser roubado, do jeito que os israelitas tinham tudo e foram roubados de tudo. Se tornaram herdeiros sem herança, eram mais fortes, mas estavam dominados. Só que para que você viva uma vida segundo os princípios de Deus, exige posicionamento. Sabe o que você vai fazer hoje? Hoje você vai se colocar de pé. Não da tua cadeira apenas, mas você vai se colocar de pé no ambiente espiritual. E você vai olhar para a cara mal cheirosa e fedida de Satanás e vai dizer: acabou. Porque hoje eu decido que minha casa vai andar diferente. Hoje eu decido que minha vida vai ser outra. Hoje eu tomo posse das promessas que meu pai já me deu. E eu não vou negociar mais com essa terra. Há poder, querido, e autoridade na tua vida, porque você é filho do Todo-Poderoso. Só que enquanto você não se posicionar, você vai ficar de dentro da tua casa, no Egito, clamando: Deus, tem misericórdia. Se Arão e Joquebede clamassem por misericórdia, Moisés ia parar na boca do crocodilo. Eles clamaram por misericórdia depois de agirem, depois de se posicionarem, depois de fazerem diferente, depois de agirem diferente. Hoje é uma noite para se levantar. Hoje é uma noite para falar chega para a pornografia. Hoje é uma noite para falar chega com as negociações desse mundo. Hoje é uma noite para falar para Satanás: acabou, você não vai destruir o meu casamento. Hoje é uma noite para olhar bem para a cara do inimigo e falar assim: escuta, eu sei que quem eu creio é muito maior que você. Então para você acabou na minha vida, porque eu tenho um pai que me defende.